a sala é tua e ouvir nessa manhã maravilhosa que o Papai do Céu continue te enchendo e que você continue transbordando todo momento. Vem para cá, minha pastora Rose. Tá fechado o seu som, hein? Aí. Amém, amém e amém. Graça e paz. Nós não podemos começar sem desejar a graça e a paz para você. É o desejo do meu coração, queridos. É o desejo do meu coração. Que a graça, que a paz, que o amor de Deus inunde o teu coração no dia de hoje. E que você compreenda que a raiz de rejeição, a raiz da rejeição, é algo pelo qual nós vamos lutar a vida inteira. Existe uma marca adâmica em nós, que se chama raiz de rejeição. E nós vamos ter essa luta interna, essa luta inconsciente para alguns, mas que é possível, através do amado Espírito Santo, que traz a consciência de que nós somos dele, que nós temos um Abba, que nós temos um Pai, então é possível vencer a raiz da rejeição. Quero ler com você o texto de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, que diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão, que foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim, fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Trouxe, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: andas irado? Por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta. Cumpre a ti dominar. A raiz da rejeição, ela está vinculada ao Éden. Então, se você, como eu, se pergunta de onde vem a raiz da rejeição? Da nossa herança adâmica. A expulsão do Éden foi muito traumático. Então, todas as vezes que o homem é expulso de uma situação, de um grupo, de um núcleo, de um círculo, ele sofre um trauma. E esse trauma, essa expulsão, deixa essa marca, ativa essa marca da rejeição. Então, todas as vezes que você sofreu uma frustração em relação, já estou dando as dicas do final, né? Todas as vezes que você sofreu uma rejeição, um trauma, um sentimento de inadequação, de que as pessoas não estão te aceitando em algum círculo, a primeira oração que você faz é: eu sou amado, independente da situação desse grupo, desse chefe, desses amigos, desse marido, desse filho, sim, porque os filhos também rejeitam os pais. Os familiares nos rejeitam, e às vezes começa na infância, bem cedinho. Alguns começam no ventre, né? Eu precisei vencer a raiz da rejeição muito cedo, muito cedo. Por isso eu tenho muita compaixão daqueles que se sentem rejeitados. Desde o ventre, quando minha mãe dizia que se ela soubesse da gestação mais cedo, ela teria nos comido com angu, eu e meu irmão. Ou seja, mais um aborto. Então, vencer a raiz da rejeição é um desafio diário. E o que acontece nesse texto aqui? A Bíblia diz que aquele moço, Caim,
Ele veio com o auxílio do Senhor. Esse era o significado do nome dele. Mas era um menino que não soube lidar com a filiação de um novo irmão, que teve ciúme do próprio irmão. Então, a rejeição não estava na oferta, estava antes da oferta. E aí, se você ler lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, você vai ver de fato e de verdade qual foi o motivo. O motivo não foi a oferta. Alguns pregadores dizem, porque a oferta de um era de vegetais, legumes, e a outra era de sangue. Não. Olha o que Hebreus 4 fala para nós. Pela fé, ofereceu Abel a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, a fé, querido, é algo que precisa ser ativado em nós para cortar a raiz da rejeição. Porque pela fé fomos feitos filhos. Pela fé todos fomos adotados. Filho preferido, só Jesus de Nazaré. Eu e você somos adotados na mesma proporção. Fizemos parte do mesmo processo de adoção. Mas a rejeição, ela está dentro de nós. Seja pelos pais, seja pelos irmãos, seja pelos amigos, seja pelo chefe do trabalho, seja dentro de um projeto, enfim, pela cor, pelo status, pelo conhecimento. Muitos de nós nos sentimos rejeitados, porque a fé não é ativada. Então, de onde vem? Vem do Éden. E também das nossas percepções. Você que tem mais de um filho, já percebeu que o mesmo evento causa um impacto em um que não causa no outro? Por quê? Porque a percepção, a forma de enxergar de um filho é diferente do outro. E assim, as nossas rejeições, as nossas raízes de rejeições vêm dessa forma, com que recebemos um não dos nossos pais, quando os limites foram impostos de uma maneira mais dura. Então, essas percepções internas que nós sofremos faz com que a raiz de rejeição ela se fortaleça na nossa estrutura psíquica. E ela se reflete no nosso comportamento. Ai, fulano é ciumento com as amizades dela. Ai, fulano é ciumento com as suas roupas. Fulano é ciumento com isso, com aquilo. Não, é porque a raiz de rejeição está lá enraigada. Porque quando ele não tem a rejeição, nada é dele. Tudo que vai, vem em abundância na vida dele. Fulano tem mais sorte. Não existe sorte. Não existe sorte. Nós estamos estudando aí num grupo o poder do subconsciente, e o poder do subconsciente é isso. É quando as nossas expectativas são tão fortes, as nossas percepções são tão fortes, que nós colocamos uma expectativa no outro e nós não conseguimos alimentar pensamentos bons. E aquilo que é ruim acaba sobrevindo sobre nós. Deus fala isso através de Jó. Aquilo que eu temia me sobreveio, Jó disse para nós. Então, nós precisamos ter expectativas, são a segunda questão. A primeira são nossas percepções internas, a forma com que eu enxergo. A segunda são as nossas expectativas. Você coloca expectativa em alguém? Eu faço um exercício com os meus pacientes que eu digo para eles, imagine uma montanha. Em que lugar da montanha você está? Rosimar, eu estou no meio da montanha ainda. Onde estão os teus amigos? Os meus amigos estão lá em cima, no topo. E você? Qual a expectativa que você tem a seu respeito? Eu nunca chego, eu estou sempre na metade, eu não dou conta, eu me canso, eu sou
uma coisa ruim, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou isso. Ou seja, suas expectativas não podem estar aquém daquelas que Deus tem a teu respeito. Mas você conhece a palavra? Você estuda a palavra para saber quais as expectativas que Deus tem para você? A palavra diz que ele tem pensamentos de paz e não de morte, de tristeza. Deus tem pensamentos de paz, então eu não posso ter outro pensamento a meu respeito. O meu subconsciente tem que estar atrelado à palavra de Deus, que ali está toda a fonte da verdade. E como nós alimentamos as nossas raízes de rejeição. Você sabe disso? Você sabia? Existe uma forma de alimentá-la. Como uma árvore consegue colocar nutrientes para suas folhas, flores e frutos? Através da água. A raiz da rejeição, ela tem um nutriente poderoso, que quando você corta esse ingrediente, você tira o alimento e a fonte dela até que ela seque, ela caia por terra. E eu digo para você algo também que é injetado em nós desde a pequena infância, que é a comparação. Você é igual à sua irmã, você é igual ao seu primo, você precisava ser igual fulaninho, igual fulaninha. Se você fosse assim, se você fosse assado, ou seja, nos compara e nós também nos permitimos ser comparados. Então, a comparação é o fator que alimenta a raiz de rejeição a crescer, a aprofundar as suas garras em nós e nos trazer uma tristeza imensa. E, junto com a comparação, ela tem uma irmã gêmea, que é a inveja. A inveja, querida, não é ter o que o outro tem, é ser o que o outro é. E ela é terrível, porque ela adoece. Ela faz você ficar agarrado no outro 24 horas. Quer saber se você conseguiu perdoar uma pessoa? É saber se você consegue se distanciar dela emocionalmente. Deixar ela no canto dela, não se comparar ao que ela tem, né? Então, nós descobrimos de onde ela vem e como nós a alimentamos. Então, nós precisamos nos blindar espiritualmente. De que forma? De que forma eu consigo me blindar para que a raiz de rejeição ela não me alimente? Eu preciso primeiro identificar e reconhecer o meu valor. Queridos, nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos a outros espermatozoides que queriam o nosso lugar. Nós sobrevivemos a infecções infantis, a viroses. Nós sobrevivemos a quedas, acidentes, enfermidades. Nós sobrevivemos ao Covid. Nós sobrevivemos para vermos o avivamento que já começou no mundo e vai chegar a nós. Nós somos vitoriosos, porque o meu valor excede ao de muitas joias, diz a palavra de Deus em Provérbios. Então, se você não reconhece o seu valor, você não vai ditar as regras para o outro reconhecer você. Aquele irmão no Éden quis ser melhor do que o seu outro irmão. E nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos semelhantes a Jesus. E Jesus é o melhor dos melhores. Então, nós precisamos dar conta disso. Reconheça o seu valor. Não se compare a ninguém. Quando você faz isso, essa raiz vai murchando. Ela não encontra mais alimento. E quando alguém disser ou te comparar, você diz: opa, eu sou a semelhança do Deus vivo. E o Deus vivo não é assim. E quando isso for muito forte, porque às vezes é dito pelo pai, pela mãe, quando a criança é ainda muito pequena, isso se torna uma crença limitante.
A minha orientação é que você faça a oração de Bert Helling, o pai das constelações familiares. Que você chegue diante de Deus em gratidão e diga: Pai, eu agradeço por esse pai, por essa mãe. Eu abençoo a existência deles, porque através deles eu pude chegar a este mundo. Mas eu os libero das heranças que não são boas, das palavras que ferem, das marcas que eles deixaram em mim. Eu abro mão e eu os libero. Eu peço ao Senhor que me desconecte dessas memórias e eu entrego os meus pais aos teus cuidados. Eu tomo deles aquilo que é bom e eu entrego para ti aquilo que é ruim. O que é isso? Desligamento espiritual das nossas heranças familiares. Nós somos tendenciosos, e quando eu atendo pessoas no meu consultório online, eu pergunto: quais as memórias você tem dos seus pais? Eu não pergunto quais as memórias boas ou ruins. E as primeiras memórias que vêm, ai, a surra que eu levei, quando ele me expulsou de casa, as memórias são sempre as ruins que abrem o caminho. Então, nós precisamos nos desvincular dessas memórias, porque a maldição, ela só pousa aonde nós permitimos. E a maldição sem causa, ela não tem pouso, ela não prevalece. Por isso, é muito fácil nos desvincularmos das heranças, das maldições hereditárias, né? Que é um tema de um outro dia, um outro assunto que nós poderíamos abordar aqui, porque muitas pessoas ainda têm dúvida. Elas estão sem corrente, mas elas vivem como se fossem, como se estivessem no cativeiro. Elas não conseguem ser um cristão alegre, elas não conseguem ser um cristão em paz com a vida, elas estão sempre no cativeiro e sempre murmurando. A outra característica de alguém que alimenta a raiz da rejeição é uma pessoa que não sabe ser grata. Ela murmura o tempo todo. Ela reclama da vida. Ela reclama do que tem. Se algo ruim acontece, um ônibus atrasa, um médico não veio, não conseguiu pagar uma conta naquele dia, ela superdimensiona os problemas. Porque eu, porque comigo, essas coisas só acontecem comigo. Você fala isso? Pois é, se você fala isso, eu sugiro que a partir de hoje você deixe de falar isso. Essas coisas acontecem todos os dias. Acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você. Então você não está sozinho, né? Pastora, como eu alimento a autoestima? Busque o reino de Deus. De que forma? Com boas ações, com a comunhão no corpo de Jesus. Ah, mas a minha igreja, eu não estou te falando de igreja. Eu estou te falando de corpo. Você pode encontrar o corpo de Jesus aqui na sala do transbordo todos os dias às 7 horas. Nós somos corpo. Estar inserido no corpo é importante, porque temos a oportunidade de sermos lixados todos os dias. Tirarmos as nossas crostas. Tomarmos aquele banho com bucha. Somos lavados pela palavra todos os dias. E muitas vezes somos lavados por um comentário que um irmão, uma irmã faz aqui na sala. Então, buscar o reino de Deus, ler a palavra todos os dias, mas não ler de forma religiosa, pensando no quanto aquela palavra seria boa para o João ou para Maria. Não, aquela palavra é boa para mim. Ela é tão viva e tão eficaz que ela é capaz de entrar na minha alma e dividir o que é natural do sobrenatural. Então, buscar a palavra, ler a palavra, mas não ler como um religioso. Eu tenho que ler tantos capítulos por dia, porque eu já fiz isso e ela não causa efeito. É mero hábito. Mas ler a palavra e dizer: Senhor, fala comigo. De que forma eu mudo o meu comportamento no dia de hoje? Qual a área que precisa ser limpa, precisa ser adornada? Eu não quero Jesus só na sala da minha vida.
Eu quero Jesus no meu quarto, na minha intimidade. Eu quero Jesus na minha pia, enquanto eu estou lavando a minha louça. Eu quero Jesus no tanque. Eu quero Jesus na cama, quando eu estou fazendo amor com meu marido. Eu quero Jesus em todas as áreas. Intimidade. Palavra, intimidade. Ah, mas eu não consegui dobrar o meu joelho para orar hoje. Querido, você ora em todo tempo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar em todo tempo. É ter um coração disposto e disponível. Quem alimenta a raiz de amargura, a raiz da rejeição, ele não tem alegria na oração. Ele não tem alegria na palavra, ele não tem intimidade, ele não sabe nem sentar no colo do Pai. Isso mesmo, sente intimidade. E só tem intimidade quem é filho, sem raiz de rejeição. Quem se sente filho e quem se porta como filhinho amado. Né? Outra coisa, né, que eu quero dizer para você é que o reino de Deus não é nada disso que ensinaram para nós. O reino de Deus não é trabalhar na igreja. O reino de Deus não é fazer evangelismo. O reino de Deus não está fora. O reino de Deus está dentro de nós. Como que eu identifico o reino de Deus numa pessoa? Quando ela manifesta justiça. Quando ela é justa. Quando ela é uma pessoa que tem paz. E quando ela é uma pessoa que tem alegria no espírito. Por quê? O reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no espírito. Paz, justiça e alegria no espírito. Paz não é essa paz que o mundo oferece. Você pode ter paz em meio à guerra. Você pode ter paz quando tudo parece um caos. Você pode ter justiça. Não a justiça governamental, não a justiça do tribunal, não é a justiça que vem do homem, mas é a justiça de dar outra face, de perdoar, de deixar ir. Essa é a justiça que vem do reino. E, por fim, alegria no espírito. Mesmo em meio à depressão, eu experimentei alegria no meu espírito. Eu sabia que o meu corpo estava enfermo, que a minha mente estava adoecida, mas o meu espírito era livre. Então, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ela não permite. É o adubo de uma árvore sã. É um adubo que faz os dons proliferarem. É uma pessoa generosa, que oferta de si para todos que estão à sua volta. Se aquele moço, né, se Caim tivesse percebido isso, não tivesse descaído o seu semblante. E olha, veja só, Deus deu para ele a estratégia da vitória. Vamos ler de novo o versículo 7? Olha o que diz o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, como lemos lá em Hebreu, a questão dele estava com a atitude de fé que ele não teve quando ele ofertou. Ele não ofertou com gratidão, com inteireza, e ele já foi se sentindo rejeitado na sua oferta. E muitas vezes nós fazemos isso. Antes de fazermos, antes de executarmos, nós já achamos que vai dar errado. E aí, o que o subconsciente faz? Ele faz com que aquilo que você teme aconteça. Por isso, viver numa atitude de fé é muito importante. Ativar a nossa fé todos os dias. Ativar o nosso coração em rendição. Né? E Deus fala com ele assim, olha, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Livre-arbítrio de novo. Assim como houve livre-arbítrio no Éden, livre-arbítrio antes do primeiro homicídio na Terra. Então, o mal vai estar sempre diante de nós. E por isso a oração do Pai Nosso é tão importante.
Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Dá-me força para combater o mal. Dá-me força para resistir todo o mal. E eu tenho certeza que Deus, como justo juiz, como forte refúgio, vai te ajudar, como tem me ajudado durante todos esses anos a lidar com a rejeição. Porque no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus diz: eu venci o mundo. Se eu venci, vocês vencerão também. Então eu quero te animar no dia de hoje a colocar toda a dor da rejeição, porque a rejeição dói. A rejeição na fecundação, a rejeição do desejo paterno, a rejeição da maternidade, a rejeição do amor dos irmãos, a rejeição do primeiro amor da adolescência, a rejeição de um divórcio, a rejeição da viuvez que o luto causa, a rejeição do desamor na perda de um filho, a rejeição da perda da saúde, a rejeição da perda de um grande negócio, de um emprego, a rejeição do abandono de amigos. Seja qual for o tipo de rejeição que você possa ter tido até agora, eu te desconecto dessa memória, eu te desligo desse momento de tanto sofrimento. E eu declaro e reconecto você à fonte de todo o amor que é Jesus de Nazaré. Jesus é o nosso Abba, é o nosso irmão mais velho, que nos toma pela mão e nos leva às mãos do papai e nos apresenta o colo dele e diz: você é muito amado. Eu abençoo meus irmãos agora, abençoo suas memórias traumáticas. E eu declaro que essas memórias traumáticas estão sendo substituídas por outras memórias de aceitação e de amor. Eu declaro que você vai se amar, você vai se aceitar e você vai se perdoar. E nenhuma raiz de rejeição terá lugar no seu coração. Eu te abençoo. Eu te abençoo com a cura, eu te abençoo com a libertação, eu te abençoo com a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Eu espero profundamente que essa reflexão possa ter tocado o seu coração como tocou no meu enquanto eu estudava. E eu desejo que você possa ir lá no nosso canal do Telegram, Pastora Rose. Vai lá, me segue lá também, no meu Instagram, né? Que Deus possa. E se você quiser fazer parte da minha lista de transmissão, onde eu mando mensagens, você também será bem-vindo. Que Deus te abençoe e que você venha transbordar aqui o quanto essa palavra impactou a sua vida. Os frutos virão. Quando a raiz da rejeição é cortada, os frutos vêm e vêm em abundância. Deus te abençoe. Gratidão a todos. Amém. Obrigada, minha